da fuga, né, das execuções. Quando quiser, Sérgio. Tá. Uhum. Estamos começando mais um toque de bola pela Rádio Revolução FM, a rádio que é louca por você, com o apoio cultural da Churrascaria Estrela do Sul Norte Shopping, a melhor churrascaria da Zona Norte, a primeira churrascaria rodízio do Brasil. E hoje é dia 11 de junho e você ficará sabendo tudo sobre as últimas notícias esportivas no Brasil e no mundo. No futebol internacional, na reedição da semifinal da Copa, Uruguai bate Holanda nos pênaltis. Copa do Brasil em jogaço de bola. Vasco é campeão mesmo com derrota para o Coxa de 3-2. Taça Libertadores, na Conmebol anuncia os árbitros para os 2 jogos da final das Libertadores. Campeonato Brasileiro da Série A. Adriano Imperador diz que estava de folga, não tenho que ficar preso dentro de casa. Na Copa América, Mano Menezes inclui Ganso e Pato na lista dos convocados para a Copa América. Se você está aí e eu estou aqui, estamos todos conectados pela Rádio Revolução FM, a rádio que é louca por você. Ficaremos juntos até as 14 horas. E agora são 12:02 e o toque de bola aí está no ar. Muito boa tarde, minha galera internauta, muito boa tarde ao queridão da galera que está todo feliz nesse sábado lindo, vascaíno, doente. Muito boa tarde, campeão da Copa do Brasil, nosso queridão da galera, Maurício Falcão. Rapaz, boa tarde, Luiz Machado, boa tarde aos amigos internautas, boa tarde ao queridíssimo Sérgio Luiz também, igualmente vascaíno como eu. A alegria realmente é inenarrável, né? Quem viu aquele Vasco multicampeão de 97, de 98, né, ainda chegando, né, no último título ali em 2003, no Campeonato Carioca, com o time ainda com Petkovic, com Marcelinho Carioca, e ver o decréscimo, o declínio técnico do Vasco ao longo dos anos, ao longo desse processo de asfixia que foi impungido a esse clube. Ver o Vasco ganhar uma Copa do Brasil é realmente a consolidação de um processo de volta a quem nunca deveria ter saído. Uma volta de um Vasco forte, de um Vasco líder, voltando a disputar uma Libertadores da América depois de 10 anos praticamente, né? E é com muita felicidade, com muita alegria. A gente vai falar do jogo mais a miúdo, mas foi um teste para cardíaco, meu filho. O que eu tive de taquicardia eu vou te dizer um negócio. Eu que não sou vascaíno, até eu fiquei nervoso, porque o jogo foi um jogaço de bola. E vamos falar, Vasco é campeão da Copa do Brasil de 2011. De bola, Vasco é campeão mesmo com derrota para o Coxa por 3-2. Foram 8 anos, 2 meses e 18 dias de uma angustiante espera. A conquista do Campeonato Carioca em 23 de março de 2003 tinha sido a última do Vasco em competições do grupo de elite. Tão logo o árbitro Sávio Espíndola ergueu os braços no lotado Couto Pereira na gélida noite desta última quarta-feira. Depois do sofrimento intenso nos 90 minutos, a imensa torcida
Avenida Cruz Maltina era bem feliz, norte-sul desse país, conforme o hino do genial Lamartine Babo. O frio de 10 graus no palco da decisão já não importava mais. O calor da festa aqueceu dentro e fora do estádio. A Copa do Brasil 2011 tem como dono, pela primeira vez, clube cujo nome é de navegante português, mas que marca a fase do atual trem-bala. Num jogo sensacional, nunca uma derrota foi tão comemorada. Os 3-2 sofridos diante do Curitiba, que como o Vasco se refez após um inferno de um ano pela Série B. Repete uma sina de conquistas longe de São Januário, que começou com o Expresso da Vitória em 1948. Foi uma vibração das mais intensas. O Curitiba pressionava muito, ainda que mais no coração do que na tragédia. Já fora de campo, substituídos Felipe e Diego Souza rezavam encolhidos, como autênticos torcedores, juntando-se aos 4.000 vascaínos no estádio, que explodiram de alegria. O técnico Ricardo Gomes, um dos responsáveis pela recuperação da equipe no início da temporada, se sentia, enfim, recompensado. Roberto Dinamite, ídolo, agora presidente, falava do seu primeiro título na nova função. Fernando Praz, goleiro que sofreu a pressão e capitão da equipe, levantava a taça antes da volta olímpica consagradora. Agora é só pensar em festa. Muito bem, Vasco campeão, foi campeão nessa última quarta-feira. Tá de parabéns, parabenizo aí a toda a torcida vascaína, todo o clube vascaíno aí que mereceu esse título, e dizer que foi um jogaço de bola. A emoção foi até aos 50 minutos do segundo tempo. Até eu fiquei nervoso, sou flamenguista, e foi um jogaço de bola, realmente. Foi um jogaço de bola. Eu não torci pra ninguém, eu torço pro Flamengo. Eu torço pro Flamengo. Agora, foi um jogaço de bola. Eu realmente, e o que mais me impressionou foi realmente o conjunto do Curitiba é muito forte. Ele no início, eu vi o jogo na íntegra. O Coxa tomou um primeiro gol. Ele mostrou um equilíbrio emocional muito forte para poder ter virado o jogo, né, numa pressão que tinha que fazer com 2 gols de diferença, né? Mas felizmente ou infelizmente não conseguiu, e o Vasco consagrou-se aí campeão da Copa do Brasil. Rapaz, olha só, realmente o Curitiba é avassalador. O conjunto do Curitiba, ele realmente é enternecedor. Jogam forte, né? Remete até a Bombonera mesmo. A gente fala isso, né, como, enfim, usualmente, mas a Bombonera é essa integração torcida-clube, torcida-time, e foi realmente de fato o que se transformou o Couto Pereira, no Alto da Glória. Agora, o Vasco realmente muito tenso, um Vasco muito, assim, perdendo todas as segundas bolas. Isso me impressionou muito. O rebote era sempre do Curitiba, e assim o Vasco tomou 2 gols. O segundo gol foi fruto de um rebote que o Eduardo Costa ficou olhando. Aliás, o terceiro gol do Curitiba foi um primor, um pombo sem asa, mas dentro desse conceito de aparente assim nervosismo e petrificação dos nervos, que a bola sobrou, o Vasco não pegava o rebote, tanto ofensivo como defensivo, e ali num pombo sem asa o cara praticamente igualou, transformou o jogo numa morte súbita, porque quem fizesse um gol ganhava. Tanto o Curitiba quanto o gol do Vasco ali seria determinante. Agora, destaques assim, sobremaneira para o Éder Luiz, teve muita calma, conseguiu prender a bola, fez o que se espera dele, e para o Alexandro, né, que é um jogador assim, para mim até tão controvertido, mas que mostrou espírito de decisão, mostrou a capacidade cirúrgica, precisa na hora de fazer o gol do Vasco da Gama, que realmente abriu os caminhos. E acima de tudo, Luiz, lembrar uma coisa: esse jogo mata-mata é vital não tomar gol dentro de casa. O primeiro jogo da decisão, ele teve a sua importância, ele teve todo o seu elan, na medida em que o Vasco não tomou esse gol, né? Parabéns também para o Dr. Cláudio Munhoz. Inclusive, o gol, o que eu considero o gol do título, foi o gol de São Januário. Porque se não tivesse feito o gol, o título hoje seria do Curitiba. E um gol de placa para o departamento médico do Vasco, aí, do Dr. Cláudio Munhoz, que
fizeram a dificílima opção de não escalar o Éder Luiz no primeiro jogo, quando ele já exibia condições para isso, com medo de uma distensão. Se não fosse o Éder Luiz ontem a puxar aqueles contra-ataques, seguramente a taça estava em Curitiba aí. Mas parabéns ao Curitiba também, Curitiba com um belíssimo estádio, uma torcida assim, apaixonante, né? Quem conhece Curitiba sabe que é pessoas muito bacanas, muito de alto nível. Lamentavelmente no final do jogo apedrejaram o Fernando Praz ali, mas isso aí é típico do ser humano mesmo. Esse tipo de atitude, a escrotidão realmente às vezes paira na cabeça humana. Agora você acha que isso aí pode afetar o Curitiba no andamento do Campeonato Brasileiro? Eu não acredito que não. Mas poderia acarretar para o Vasco, mas o Curitiba eu acho que não. Se caso o Curitiba tivesse ganho. O Vasco está em meio a um processo eleitoral que promete ser dos mais efervescentes. A situação ali é abrasiva, amigo. Então, uma derrota do Vasco ontem seguramente ia tornar o pleito absolutamente indefinido, né? Agora não é que esteja já consolidada a situação para o Roberto Dinamite, mas sem sombra de dúvida ele vai ter grandes chances de vitória, tá? Até porque agora com a ida para a Libertadores abre-se uma nova questão de discussão de receitas. Eu acho que a Eletrobras vai para o saco, tá? Meu ver, eu acho que sim, porque o Vasco tem dívidas. Esse alinhamento fiscal do Vasco hoje ainda é muito dificultado. Então o Vasco precisa de um patrocinador que injete dinheiro na boca do caixa, o que não acontece. Mas me parece que o Vasco da Gama tem problemas aí de documentações que ainda estão atrasadas, tudo, certidões negativas. O problema sempre é isso. E aí a Eletrobras, como é uma empresa estatal, público, de caráter público, exatamente, você tem que uma burocracia muito maior do que se fosse uma empresa privada. E tem toda a questão de fiscalização por Tribunal de Contas, Ministério Público, que é uma coisa assim que a aplicabilidade no mundo do futebol torna as coisas menos céleres. O futebol precisa de celeridade. Está vendo aí os estádios aí, para você fazer licitação, tudo. O futebol vive de celeridade, o que não acontece. Então acho que a Eletrobras sai, né? A receita da Libertadores é muito boa e dá muita visibilidade. Acho que o Vasco tem que contratar, tá? Acho que o Vasco precisa ainda de um grande zagueiro, tá? O descontrole, assim, tudo bem que a situação era muito nervosa. Agora, eu vou te dizer uma coisa, quando teve um lance lá que o Fernando Praz, ele largou a bola, rapaz, eu não lembro qual foi o atacante do Curitiba, acho que se eu não me engano foi o... Eu não me lembro exatamente qual foi o jogador. Ele soltou a bola e o jogador do Curitiba ele ia fazer o gol. Ele ia fazer, lembra desse lance? Eu lembro, no finalzinho ele soltou a bola. E se ele comete aquele erro, rapaz, ele ia ser crucificado, não ia nem, acho que no próximo domingo não estaria aí no... Sem sombra de dúvida, Luiz, Fernando Praz é um goleiro ainda controvertido, tá? Parte da torcida gosta muito, e parte vê nele algumas deficiências, e eu até me incluo nessa parte. Eu acho que o Fernando Praz, ele não inspira muita confiança nos cruzamentos à área. Eu acho que ele falha um pouco, ele cata a borboleta, né? Nem de longe é um goleiro no naipe aí de Acácio, Roberto Costa, Carlos Germano, Elton, enfim, nem de longe, tá? Agora, também achei o Vasco muito nervoso ali no meio campo, com Rômulo, Eduardo Costa, dando bolacha 3x4. Não, eu achei o Vasco nervoso depois que o Curitiba empatou. E aí sim, aí o Vasco realmente teve um certo descontrole. Tanto é que o Curitiba virou sim. Né, e aí o Vasco não tocou a bola, Luiz. Você pode perceber que era um jogo de defesa e ataque. Foi o tempo todo o Ramon, o Anderson Martins, o Dedé dando um chutão pra frente em busca do Éder Luiz voltando ainda de contusão, não na sua plenitude. Entendi? E o Alexandre também. O Vasco não teve o meio. Felipe e Diego Souza, a meu ver, jogaram muito mal. Tá? Não sei se pelo nervosismo. Era muita coisa em jogo, na verdade. Tá? Agora, vamos ver como é que o Vascão vai ficar aí para a sequência da temporada. Né? Eu acho que a vinda do Juninho é muito significativa. Desde logo eu já dou um conselho ao Ricardo Gomes. Saca um Rômulo desse,
recua o Diego Souza, que o Diego Souza não é camisa 10, ele não é aquele meio armador. Ele fez um jogo até direitinho ontem, né? Mas ele vai ser um volante, um segundo volante com muita qualidade. Mas seria a maneira que o Renato vai ser pro Botafogo, do que o Fernando Redondo era pra Argentina. Agora, e você joga o Juninho mais pra frente, entendeu? Eu acho que aí realmente o Vasco vai ficar bem. Acho que o Vasco ainda precisa de um centroavante para fazer sombra ao Alexandre. Acho que o Elton agora mesmo vai perder espaço, não vai ter muito espaço pro Elton. E vamos lá, o Elton dura só até o fim do ano. Eu gosto do Elton, mas assim, acho que o Elton tem estrela, mas eu acho que o Vasco ele vai ter que ir atrás de um nome, principalmente para a disputa da Libertadores, um nome para fazer frente ao Alexandre. Alexandre que foi até artilheiro da Copa do Brasil. Ganhou o troféu. Ganhou um troféu bonito até, enfim. E agora, vamos ver, acho que muita coisa está em jogo. A permanência de Rodrigo Caetano, tá? Porque na verdade a situação do Rodrigo Caetano, o Fluminense sempre quis o Rodrigo Caetano, mas ele teria dificuldade de largar o Vasco nesse momento, né? No momento de decisão. E o Fluminense também buscava o vice-presidente do Curitiba. Então, com a derrota, sinceramente,